Olá, começa agora o programa Fala Vereador. Para nós é uma satisfação receber nesse momento a vereadora Lisa Prado. Muito obrigada, vereadora, por esse momento, pela sua agenda aqui conosco, viu, por estar disponível, apesar aí de muito trabalho, né? Muito obrigada. Eu é que agradeço. Ok. Vereadora, a vereadora é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal, Direitos Humanos, Sociais e do Consumidor, mas também teve uma experiência boa aí como deputada, né? Foi não só criadora da comissão, da iniciativa e da criação da comissão de pessoas com deficiência na Assembleia, mas também presidiu essa comissão lá. Como é que foi esse trabalho, vereadora? E eu sou a relatora também da comissão local aqui de defesa animal, meio ambiente e defesa animal. Sim. Foi uma experiência interessante, quanto deputada, poder presidir a comissão da pessoa com deficiência, porque foi algo inédito, né, naquele momento, que ainda não tinha quase as comissões específicas. Sim. E com o apoio de alguns deputados, na época o Diniz Pinheiro, que era o presidente da Assembleia, deu todo o apoio, e eu tive a honra de presidir essa comissão, de andar todo o nosso estado, em todas as APAES, ajudando a estruturar e reivindicar. Inclusive, sou uma das autoras da lei que fala do transporte interestadual, que precisava há anos, há mais de 20 e tantos anos que não tinha essa lei regulamentada, e eu, mas juntamente com 7 deputados, creio que o Fred, o Alencar, o Diniz Pinheiro e outros, dessa lei da pessoa com deficiência, que hoje permite a pessoa com deficiência e idosos andar no nosso ônibus intermunicipal. Que coisa boa. Vereadora, agora vindo para esse assunto aí dos direitos humanos aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, eu queria que você falasse sobre o seu projeto, né, que obrigou aí o PROCON do município de Uberlândia a divulgar a lista aí do ranking, parece que a divulgação é anual, ranking das empresas com o maior número de reclamações. O que te motivou? Lembrando que você também já presidiu aí, já foi o PROCON, né, superintendente do PROCON de Uberlândia. Eu tive a honra de ser superintendente do PROCON de Uberlândia, em que a gente trabalhou com a humanização do atendimento, criamos indicadores econômicos para testar a efetividade da cobrança da multa, do tempo de espera, criamos as salas de conciliação, que hoje facilita a vida do consumidor, tiramos o grupo também de superendividamento, a campanha de educação financeira. Então, são trabalhos que nós podemos fazer à frente do PROCON. E agora, como vereadora, apresentei a lei que obriga o PROCON municipal à divulgação do ranking das empresas mais reclamadas, que é uma forma de proteger o consumidor, de ajudar o fornecedor a ter informações a respeito de fornecedor que não respeita o consumidor. Verdade. E sempre são os maiores, né? Nós temos problemas agora em tempos de pandemia, a dificuldade no setor da educação, telecomunicações, que é o grande campeão, as financeiras, os bancos. É preciso ter, realmente, o consumidor ter essa contribuição legislativa no sentido de obrigar, divulgar essa lista para que o consumidor, de forma consciente, ele possa saber quem são, e sempre são as maiores, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele colabora num equilíbrio entre o fornecedor e o consumidor e faz com que realmente essa divulgação vai ajudar, inclusive, as empresas que respeitam o consumidor, que é a sua maioria. Sim. Agora, com exceção dos grandes bancos que continuam mandando cartão indesejado para as pessoas, você hoje com a pandemia aumentou. O comércio eletrônico. Sim. E essa divulgação que o consumidor às vezes não sabe que ele tem direito a arrependimento quando compra fora do estabelecimento comercial ou quando ele compra pela internet. Então, é importante que realmente o consumidor tenha conhecimento dos seus direitos, e essa divulgação das empresas, essa lei vai colaborar com os fornecedores, com o comércio, buscando esse equilíbrio entre fornecedor e consumidor. Então, é uma lei importante. Eu creio que a comissão na qual eu presido, né, que é do consumidor da Câmara, nós estamos sempre atuando para combater as taxas abusivas, a fiscalização, solicitando fiscalização tanto para o consumidor quanto para as empresas realmente possam ter conhecimento das suas obrigações. Então, é um trabalho que a nossa comissão tem feito,
nesse sentido, e essa lei já é lei, porque tem várias leis, já foram 13. Nessa temática, né, do direito do consumidor. São várias, né? Sim. Mas é essa que é recente, agora, desse mandato. Vereadora Elisa, e você conseguiu identificar isso quando você estava no cargo lá do PROCON, por exemplo, essa necessidade de divulgação dessas empresas mais... que não cumprem as normas dos direitos dos consumidores? O Código de Defesa do Consumidor, ele já preconiza essa obrigação de você divulgar. Então, da divulgação? O que a gente fez foi realmente facilitar essa divulgação para o consumidor, que possa ser através das redes, que possa ter esse canal hoje, principalmente em tempos de pandemia, tanto que essa questão da internet, ela tanto pode dificultar a vida do consumidor quanto facilitar. Nós temos problemas gravíssimos hoje de sinal e outros problemas que não chega à internet que você contrata, conforme você contratou, não chega à velocidade que você contratou. Então, são vários, a tecnologia e a pandemia, ela mostrou as aulas online, ela mostrou essa necessidade de você ter um consumidor que tem até mais dificuldade de procurar os seus direitos, porque não está tendo aquele atendimento presencial. Então, é importante que você consiga também, com esses avanços tecnológicos que nós tivemos, fazer com que tenha legislação que facilite e ajude o consumidor que é vulnerável e está mais vulnerável ainda. Sim. Então, ele que já era vulnerável, está mais vulnerável ainda. Mais vulnerável. Então, você falou essa questão do cartão de crédito, eu fui, como dizer, fui contemplada nessa oferta de cartão que você não paga a anuidade, não foi verdade, quer dizer. Né? Isso não pode acontecer. Te manda um cartão que você não solicitou e você tem direito, não é amostra grátis de você fazer compra e não pagar, mas você tem direito de não pagar a anuidade porque te mandou um cartão que você não solicitou. E nem deveria, porque isso fere o Código de Defesa do Consumidor e você pode fazer a reclamação no PROCON para poder, inclusive, fazer com que os bancos, eles respondam por isso, né? Então, é uma forma que você não pediu e é considerada até amostra grátis de alguns outros produtos quando te envia que você não solicita. Sim. Então, é importante que você aprenda a reivindicar seus direitos e quando tiver alguma dúvida, pode ligar para o nosso gabinete. Nós temos assim a maior alegria de poder compartilhar essa disposição de atender, informação, dúvidas, auxiliar relativo à defesa do consumidor, pela experiência que nós temos. Tem as redes sociais, com certeza vocês devem colocar aí o e-mail que a gente tem aqui, né? Sim. Tem disponível nas nossas redes sociais também. No portal da Câmara também, né? Tem todos os vereadores ali, né? Com contato. Vereadora, também acho importante falar sobre essa questão do direito ao arrependimento, principalmente para as compras online, né? Que seja divulgado, porque as pessoas com menos informações, com menos acesso aí à comunicação, fica mais à deriva, né? Se eu não me engano, eu acho que 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala do direito de arrependimento, que é justamente esse direito de você, quando você vai adquirir um determinado produto, uma mercadoria, que você adquiriu fora do estabelecimento comercial, ou pela internet, ou foi na porta da sua casa, alguma coisa assim. Então, você tem esse direito de 7 dias, ou de quando você recebeu mercadoria ou de quando você assinou o contrato. Então, esse é um direito, ainda mais em tempos de pandemia, faz com que realmente você exerça. Diferente dos Estados Unidos e alguns outros, que aqui no Brasil, o direito de arrependimento que nós temos é apenas se você comprou fora do estabelecimento ou quando você ou foi fora do estabelecimento comercial. Já você, nos Estados Unidos, você tem direito de devolver mercadoria em qualquer tempo, né? Aqui a gente só pode devolver se tiver com algum defeito, algum problema assim, né? Mas, de qualquer jeito, é um avanço. No Brasil, nós temos uma das leis mais modernas, é o Código de Defesa do Consumidor, é um microsistema. Em tempos de pandemia, agora nós estamos, na área de energia elétrica, nós estamos com uma legislação que nos preocupa, que é um retrocesso. Em relação às viagens também muitos problemas. Muitos problemas, porque as pessoas não podem viajar, porque tem até uma resolução, a resolução ela defende o consumidor, né, que precisou cancelar uma viagem, ou a energia elétrica, o corte de energia elétrica, que é o artigo 22 do CDC, fala que é um serviço contínuo, assim como a internet. É um serviço essencial, ainda mais em tempos de pandemia, em que você tem as aulas, que você tem inclusive telemedicina, você não poder ter sua internet cortada. Então, é um problema gravíssimo. Tem algumas legislações acontecendo, mas tem alguns retrocessos também. A Anatel
A Agência Nacional de Telecomunicação tem, inclusive, está com alguma consulta aberta em alguns aspectos que prejudicam o consumidor, vai retroceder nos nossos direitos. Então, e a gente utiliza sempre a tribuna da Câmara para poder falar sobre este tema. Para alertar também. Para alertar, que as pessoas entrem lá. E quando você tiver alguma dúvida também, você pode entrar numa plataforma que ajuda muito. Tem muitas empresas lá que às vezes você consegue resolver seus problemas lá, que é o consumidor.gov.br, que é uma plataforma de defesa do consumidor interessante. Mas ainda as plataformas têm que avançar muito, porque essas plataformas não têm, por exemplo, um espaço para quem pode ter um advogado, poder manusear. Você só pode fazer uma inscrição com o seu CPF. Mas aí, se você tiver um advogado quiser, que aí exercer seu direito de defesa também, você não tem um espaço para advogado, só tem um credenciamento. Então, são coisas que nós estamos atuando, tem consulta pública também. Precisa avançar, né? Avançar nessa área do consumidor. Então, tem essa consulta pública, que é importante a gente estar sempre antenado, né? E foi votado recentemente agora, que nós participamos ativamente como presidindo a comissão do consumidor aqui da Câmara Municipal de Uberlândia, que foi aí o projeto sobre o superendividamento, que é um avanço para nós, que a gente tem uma legislação que possa ajudar as pessoas, os superendividados, pessoas que não têm aí como pagar a sua dívida, e como tem as empresas que conseguem restaurar o seu crédito, pode pedir falência, você pode ter agora também o consumidor poder também negociar com seus fornecedores de uma forma que ele consiga evitar sua morte civil, que ele possa voltar para poder para o mercado financeiro ou voltar a ter um nome, como as pessoas falam vulgarmente, nome limpo, Nome limpo. É chamado nome limpo. De forma que pode negociar. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento que tem legislação nesse sentido e que nós nos colocamos à disposição também. Pode procurar a Comissão de Defesa do Consumidor, se tiver alguma dúvida nesse aspecto, para que a gente possa defender os direitos da pessoa do consumidor, e principalmente em tempos de pandemia. Eu continuo trabalhando no gabinete, todos os dias, e a gente tem o número, o WhatsApp, tem as redes sociais disponível para que as pessoas possam entrar em contato também. E se a pessoa precisar, a gente pode também fazer aí a visita, evitando, a gente está mantendo distanciamento, isolamento social, eu faço a visita, se for necessário também, para esclarecer algumas dúvidas na área do consumidor também, me colocando à disposição com todo o cuidado. Nós estamos aqui hoje com a distância de 3 metros, né? Nós estamos sem máscara, mas cumprindo esse distanciamento. Um oi de longe, né, Lisa? Bem de longe. Espero que tenha vacina, porque vacina boa é vacina no braço, é vacina comida no prato, que é o lema que a gente tem buscado, e torcer para que com todos os cuidados a gente possa, o gabinete nós estamos fazendo revezamento, e tem tomado todos os cuidados, mas ainda esse normal que precisa voltar não aconteceu, mas a gente continua fazendo atendimento buscando a criatividade, buscando estar sempre interagindo, atendendo às reivindicações e nos colocando à disposição. Você já tomou sua primeira dose, Lisa? Já tomei, porque eu sou hipertensa, sou diabética. Então foi para o grupo de prioridade. E devo tomar a segunda agora, né? Já está próximo, né? Vereadora, com relação à causa animal aqui, a gente debateu aí com a sua assessoria a questão aí de 2 projetos, um que criou mais normas para a questão de punições e penalidades nos maus tratos aos animais, e aquela também ali que é a questão da coleira, né? Da coleira. Antilativo. Nós temos são várias leis, mas que já em tão pouco tempo, que fazia 10 anos que eu não era vereadora, né? Depois de ser deputada, eu fiquei quase 10 anos afastada dessa política partidária. E voltando agora, nós já temos essas leis que eu considero muito importantes para a sociedade e para a causa animal, porque eu sou relatora da Comissão do Meio Ambiente e Defesa Animal desta casa. Isso. E foi aprovado quando nós entramos aqui, o primeiro foi em parceria até com o vereador PC e Amado, que é aquele que proíbe os fogos de artifício, porque tanto a criança autista, o idoso,
mas os animais sofrem muito com os fogos de artifício. Então, Uberlândia, você vê que esse ano que passou, no ano novo, diminuiu bastante os fogos, né? Mas esse estampido prejudica demais a saúde, foi um avanço. E agora essas duas leis, animal, né? agora essas duas leis que foram aprovadas, que a primeira é que pune estabelecimento que não tenha respeito pela integralidade do bem-estar animal. E, inclusive, fazendo com que peje o seu direito de alvará, se não respeitar. Aí, olha, tem empresas que trabalham com animais que trabalham em construção civil, inclusive, há pouco tempo agora, nós fizemos uma denúncia para o Ministério Público, ao Dr. Breno Lins, que tinha um animal no Bahamas, naquele complexo lá de cima, sim, bem próximo ali às mansões do aeroporto, onde fica aquele Bahamas no alto, em que tinha um animal que estava amarrado com 1 metro e pouquinho a corrente, sem água, porque com certeza o animal conseguiu derrubar a água, não tinha comida, quer dizer, foi retirado. Nós fizemos uma denúncia, falamos, olha, tem que ter, então você tem que discutir a questão da qualidade, do distanciamento para o animal se movimentar, a questão do sol, se ele está no lugar adequado, o tamanho, você tem que pensar com a questão integral do animal, né, do bem-estar, que você, então, foi princípios rígidos que nós colocamos nessa legislação que possam nortear o bem-estar animal na sua integralidade. Então, desde das suas condições físicas, e o animal tem sentimento, né? Então, esses maltratos também, que possam ter uma legislação que acompanha, que possa ser moderna. Então, essa é uma legislação que ficou muito boa, uma lei muito bacana, ficou interessante. Quando você fala dos estabelecimentos, seriam não só clínicas veterinárias, seriam, você falou que você citou o Bahamas. É porque, na verdade, como você fala de uma política integral, nós estamos falando também de quem, às vezes, tem muitos cães que são trabalhadores, né? Eles vigiam construção civil. Recentemente nós fizemos outra denúncia, né, também, fizemos uma outra denúncia também de um cão que trabalhou mais de 10 a 15 anos numa empresa, e ele teve problema, foi intoxicado com o cheiro da tinta, e ele teve câncer, e depois o proprietário, o cão trabalhou a vida inteira, o proprietário com câncer não quis comprar o medicamento. Então, também foi levado ao Ministério Público, já solucionado, e assim outros, né? Então, são vários casos, né? Então, você tem não só do estabelecimento que trabalha, que cuida com o animal, nós tivemos um maltrato num pet, não é o caso, porque a maioria das pessoas que têm o pet tem amor pelos animais, a pessoa já entra nesse ramo porque ela gosta. Então, você vê que é uma exceção que aconteceu em Uberlândia, mas que foi importante para que a gente tivesse uma legislação bem rigorosa nesse sentido. A outra é uma coleira antilatido, uma lei que foi aprovada também, que você, que em regra, porque quando o animal precisa, você tem que conter um determinado animal furioso ou num estado problemático, você tem que conter. Às vezes as pessoas utilizam o corpo bombeiro, você vai ter que utilizar de uma coleira para poder ter um enforcador de uma forma para contar. Mas isso é uma exceção, porque a regra é proibir a coleira antilatido, porque é muito fácil a propaganda na internet, fala, você vai viajar, o cachorro está latindo, então eu aperto um botão, o cachorro para de latir. Então, e se você agride, né, aí como os controlar neurônios, um instinto animal, né, Lisa? E tem gente tem muita gente mata porque o cachorro está latindo. Então, você proíbe, a pessoa não pode latir. A mesma coisa do galo, já viu? Tem gente que aí quer matar o galo porque o galo está cantando, né? Então, assim, a intolerância é muito grande. Então, como tem intolerância com os humanos, nós precisamos trabalhar, precisamos pensar globalmente, agir localmente, trabalhar, pensar numa forma que o nosso meio ambiente está intrinsecamente ligado. Então, você cuida da causa animal. Então, o animal também tem sentimento, assim como as pessoas. Ele sente dor, ele sente fome, né? Então, a gente precisa, são legislações que porque eu não sou protetora, eu sou defensora das protetoras, dos protetores, a legislação no sentido de tentar colaborar com as instituições. Então, você pode ver agora, Uberlândia começou no dia de hoje, a castração de alguns animais, um programa que, através de emenda parlamentar, teve um chamado castramóvel, mas ele vai ser um castramóvel, vai ser agora uma castração, uma unidade fixa lá no Camar, em parceria com o Ministério Público, a Prefeitura, e nós estamos acompanhando, e que foi um avanço. Hoje nós votamos um projeto, eu acabei de dar um parecer favorável a uma verba de 182.400 para
fazer um convênio com o SOS PET, que é um instituto importante, mais 2.000 castrações, porque a Prefeitura tem um programa hoje, junto com a Zoonoses e a Universidade Federal, que são castrados 1.500 por ano. E agora, com essa unidade do Camaru, serão, com esse recurso que foi colocado para este instituto, mais 2.000. A gente ainda acha muito pouco, mas temos acompanhado para poder fazer... ampliar esse atendimento, ter uma política permanente de atendimento. Nós estamos lutando para os animais. Precisamos de um conselho municipal, apresentei projeto, apresentei requerimento, fazemos reuniões. A criação do Conselho Municipal, de Proteção Animal, sim, porque é importante que essas instituições, que hoje essas reuniões são feitas no Ministério Público com o doutor Breno, que tenta aí atender as protetoras e os protetores, inclusive esses primeiros 110 animais que estão sendo castrados agora, são do dia 8 de junho, que foi feita uma reunião com 22 protetores e protetores, que vão cada um ter um pouquinho, que estão lá em lares, né, adotados, até ser adotados. Que vão ser castrados. Que vão ser castrados. Isso a vida câncer, ajuda. Qual a ligação do Instituto com o castra fixo agora? A castração, a unidade Camaru. Que antes era a unidade de móvel. castração Camaru, Sim. Que é a forma correta. E qual a ligação? A ligação é que o SOS PET é que vai ser o responsável, o Instituto vai ser responsável pela castração. A Prefeitura fica responsável por fazer a lista, né? Tem o diretor do zoológico, será o responsável, hoje é o Amado que está lá, está na secretaria. Sim. E o Instituto fará a castração, o Ministério Público ajudou também nesse primeiro momento e espera em breve esse serviço ser permanente, não parar, não interromper mais. Então, começou com esse recurso do Ministério Público, agora a Prefeitura, hoje, eu apresentei o relatório, como relatora da comissão deu parecer favorável ao projeto que veio do prefeito, né, que nós já estávamos ansiosos para que esse projeto chegasse para poder começar. Ainda falta muito, mas nós estamos buscando também emendas parlamentares para poder, independente de qual deputado ou deputada seja, é importante que a gente tenha uma cidade melhor. Né, esses animais errantes que sofrem muito, Uberlândia deve ter quase 100.000 animais, né, nessa situação. Então, vamos ter Precisa resolver esse problema, né? É um problemão, um problema de saúde pública grave. Lisa, e só para finalizar, então o castramóvel que veio para Uberlândia vai ser um castra fixo? É um castra fixo. É um castra fixo. É por causa da energia, da forma que precisa, né? Então, vai ser fixo, já está fixo, é lá na unidade do Camaro, e já tem uma outra emenda também, acho que é do deputado Wellington, que é para outra unidade também. Então, tem 5 centros sendo construídos, né? A Prefeitura, o Ministério Público tem feito isso, são para cada um 40 animais. E a Prefeitura está se agilizando. Então, eu estou achando que tem melhorado. Então, assim que nós conseguimos, eu já estive com o Ministério Público Federal, o doutor Kleber Eustáquio, o doutor Breno Lins, nós estamos fazendo gestão juntamente com a Prefeitura, para que realmente mande, eu apresentei projeto também, mas esbarrou na competência, mas que mande o projeto para criar o Conselho Municipal. Então, eu acho que é um grande avanço para a saúde pública de Uberlândia, né? E para que a gente mostre que tem uma política permanente, ainda falta muito, porque as protetoras... Mas está sendo construída, tem sido construído isso, não é fácil, então cada um dá uma contribuição. A Prefeitura está se atentando agora, está aí respondendo aos anseios aí tanto da sociedade começando PET, a ter quanto do Ministério Público. Porque quem trabalha muito mesmo nessa área são os voluntários, né? As protetoras e protetores sozinhos, que assumem isso, até gastando dinheiro próprio, com remédio, então é preciso a gente criar um banco de ração. Então, ter esse conselho que a gente possa criar um banco de ração, de remédios, de utensílios. Eu tenho apresentado legislações aqui proibindo, por exemplo, que os animais sejam tatuados. Então, tem vários projetos que eu tenho colaborado para melhorar a legislação, para que a gente possa ter uma legislação moderna e que possa ajudar na fiscalização e no controle legislativo do Ministério Público, no sentido de colaborar com essa legislação, que seja uma legislação que faça com que realmente tenha respeito, que tenha sensibilidade. Que se construa essa proteção animal em Uberlândia, né, Lisa?
Vereadora, eu queria muito agradecer a sua participação. A gente ficou com um tema aqui para poder debater, mas a gente vai ter outra oportunidade, com certeza. Queria agradecer a sua agenda, a sua assessoria. Eu que agradeço. Sua disponibilidade sempre conosco. Muito obrigada mesmo. Queria falar um pouquinho dessa questão da luta do enfrentamento à violência contra a mulher, mas a gente fala em outro momento. Fala em outro momento. Que é outra frente que nós atuamos. Sim. Vereadora, muito obrigada. Sucesso no trabalho aqui, muita força nesse período também de pandemia e necessidades do município, demandas, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. E nós falamos nesse momento com a vereadora Lisa Prado, agradecemos mais uma vez a vereadora, agradecemos a sua participação, telespectador, esperamos você aqui conosco no próximo programa. Muito obrigada.